que eles não fazem instalação de câmera nos centros cirúrgicos? Os médicos eu sei que não apoiam esse ponto de vista, meu. Mas eu acharia que traria, na verdade, Acontece, a gente já segurança viu pra casos todos. aqui de bebê cair de maca, né? Alguns, eu não sei em sala cirúrgica, se isso pode, e outra coisa, eu acho que o hospital vai ter que se cercar muito da Lei Geral de Proteção de Dados, direito de imagem de profissional. Quando é que essa imagem pode ser utilizada? Tem tudo isso. Se para a justiça, para a polícia, isso não tem nenhum problema compartilhar, mas se houver um vazamento dessa informação, desses dados, aí é que mora o perigo. O problema é o vazamento, o problema não é você fazer a captação, né? A minha visão é essa. O problema não é o hospital fazer a captação. Até porque ali, se o cara instalar uma câmera ali, ele está, de repente, a justificativa, é segurança de todos. Mas se eu fosse o dono de um hospital, acho que a primeira coisa que eu ia pensar em colocar é uma câmera. Não, porque você teria uma apuração... Eu não estou discordando, Paulo, eu estou apenas dizendo o seguinte. Porque no caso desse, como você disse, se acontecer algum erro no procedimento, o médico vai ser responsabilizado. E às vezes o erro não é do médico, pode ser o erro de qualquer pessoa da equipe. Então imagina você depois ser processado criminalmente por uma coisa que você não perdeu. Hoje você já vê pessoas filmando, até por uma precaução. Gravando. Você já vê o pessoal da equipe, quando percebe alguma coisa errada, como foi o caso daquele cara lá que violentou aquela mulher lá na mesa de cirurgia, um anestesista, né? Nossa, saiu no Brasil todo isso. Teve outro caso de semana, né? Teve outro caso, Ontem. né? Mas esse outro caso foi pior, porque o cara, inclusive, fazia retenção de imagens de crianças. Então, o negócio é mais sério do que esse cara aí. Mais doentio ainda. Mas aí, mais um membro da equipe percebeu... Era fora da profissão, né? Não era dentro do hospital, né? Isso daí é caso de cassação imediata do CRM. O CRM local caça logo o registro dele. Mas como eu estava falando, o pessoal, alguém percebeu a postura, o comportamento do cara atípico, estranho, e começou a gravar. Entendeu? Então a gente já percebe até uma defesa, E aí eu volto a te perguntar, se hoje tudo é monitorado, é um Big Brother a vida da gente, tu terias coragem de modificar um prontuário? Não é verdade? É muita coragem, como no linguajar popular paraense, é muito queixo do médico fazer isso. Não, mas eu nessa questão da câmera, eu não falo nem para a questão de trazer segurança para o cliente, para as pessoas que estão ali, como, vamos supor, a pessoa que vai fazer a cirurgia plástica, não é para essa pessoa, é para o médico, entendeu? É para o hospital, porque se você está fazendo todo o procedimento correto, você grava. Você entendeu? Não é uma coisa para prejudicar. Sendo aqui advogado do diabo, de repente a casa de saúde ela pode entender que ela vai produzir prova contra ela. Vamos dizer, numa situação em que realmente tenha ocorrido o erro do profissional, está filmado. Mas aí você consegue direcionar, entendeu? Até para uma questão depois futura de direito de regresso, você já estaria comprovado. Beleza, eu vou pagar o hospital, eu vou pagar agora. Mas a pessoa que cometeu o erro vai ter que me pagar, entendeu? Para o hospital, traria muita segurança para eles. Porque depois tem o direito de regresso, ok. Mas e aí, como é que você vai comprovar quem que teve o erro? Tu fica preso, né? Então, é nesse sentido, que às vezes a pessoa está pensando assim, não, ele está querendo identificar erro médico. Não, pelo contrário. É só realmente direcionar a culpa. Entendeu? Quem agiu ali com culpa, com dolo, sei lá. Ia ter que ser muita câmera, né, doutor? Muita câmera, tem que ser muito contrato, porque hoje é obrigatório essa cláusula da Lei Geral de Proteção de Dados nos contratos, tanto de prestação de serviço, porque você está fazendo anotações, registros de dados sensíveis, sigilosos, aí você vai ter que fazer... Ainda tem uma outra situação também, né, doutor? Tem um banco de dados para salvar esses vídeos. Ainda tem uma outra situação também, né? Existem muitos médicos que alugam os parques cirúrgicos, não é isso? O sítio, né? A sala de cirurgia. O cara aluga. Então mas aí que eu tô dizendo. Não, eu sei, Paulo. Eu tô apenas falando o hospital aqui, isso que é o meu hospital, tô alugando uma sala, uma cirurgia. A responsabilidade é do hospital, de qualquer forma. Então, mas isso que eu tô te dizendo. Aí tu não sabe o que aconteceu. Aí a responsabilidade recai sobre quem? Você entendeu? Se você tivesse uma câmera ali, ficaria totalmente eu advogo para um hospital que ele não aceita certos tipos de procedimento lá. Por causa do risco. Por causa do risco. Ele sabe que o volume de demanda é alto. É alto, o cara faz uma... E é um dos vacilos também de colega. Ele sempre
ele sempre chama o hospital para a lide, né? Junto com o médico. Só que você questiona qual foi o dano que o hospital provocou para esse paciente? Nenhum. Possibilidade objetiva, doutor. Sim, mas não deu. Ele, mas qual a ele infecção? recebeu. Não, mas mas a ele questão não é a seguinte- teve nenhuma infecção lá. Não. Ele não teve, ele não caiu da maca. Nada aconteceu Nada na dependência aconteceu. do Eu hospital. entendi. Você está querendo dizer que não teve nenhum defeito na prestação de serviço. Do hospital. Todavia, independente disso como é objetivo, ele obteve lucro com aquela Mas situação. eu preciso provar qual foi o dano que o hospital provocou. Objetivo. Responsabilidade objetiva. Não, mas nem todo. É preciso ser comprovado isso. Ao meu ver, pelo menos no Código do Consumidor, não. É uma responsabilidade objetiva. Não, senão aí não tem chance de defesa para ninguém. Não, você entra com direito de regresso depois. Mas teria que... Uma ação regressiva. Isso, direito de regresso. Porque o correto, o hospital, ele exerce atividade remuneratória ali. Ao meu ver, né? Eu não trabalho com direito do consumidor. Então, é uma responsabilidade objetiva. É uma discussão que eu acho que... Entendeu? Existe, minimamente do que tu está falando, Paulo, existe assim um nexo de causalidade, né? Tem que provar se houve um nexo de causalidade. Existe. O hospital alugou para o Ângelo, que o Ângelo fez a cirurgia e deu problema na cirurgia. O hospital, ele teve um lucro com essa cirurgia. Aí vamos dizer assim... Aí digamos que deu uma bactéria. E a cultura ateste que aquela bactéria circula em ambiente hospitalar. De quem é a culpa? Do médico que operou? E esse paciente teve uma bactéria? Nenhum. O médico não teve a responsabilidade disso. Como é que ele vai ter responsabilidade de uma bactéria? Agora do hospital tem. Então, mas da mesma forma que esse paciente ele sai bonzinho do hospital, ele não caiu, ele não teve uma infecção, mas de repente deu um alargamento na cicatriz dele, ficou esteticamente... Em casa. Já isso, com 6 meses de pós-operado, deu um alargamento na cicatriz dele. Não está esteticamente, você olha, não gostei. O médico vai refazer, mas que culpa o hospital teve nisso? Então, no direito médico, mais do que nunca, cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado, tem que analisar os pormenores, os detalhes, as minúcias, porque o que aconteceu com o João pode não ter acontecido com o Pedro. Exatamente. Aí vai ser questionado uma série de fatores. Se o hospital tem laudo de inspeção sanitária, como é feito a limpeza dos instrumentais cirúrgicos. O João contraiu a bactéria hospitalar e o Pedro teve um problema meses depois. Não, mas aí não teve nexo de causalidade. Eu estou dando um exemplo da responsabilidade objetiva do hospital. É uma coisa que assim... mas que a responsabilidade é objetiva do hospital? Sim, comprovação de culpa, com certeza. Pela atividade que ela exerce, né? Dá muita margem para discussão, né, doutor? Dá muita margem para discussão e aí a gente sempre fica dependendo do judiciário. E aí pode ser que o juiz interprete igual o Paulo, pode ser que interprete igual e assim vive o direito. Sim, entendeu? São pensamentos diferentes. Seguinte, você pega a defesa do consumidor, você vai pegar lá a atividade do hospital. Cara crachá, né? Cara, não tá lá no rol, Mas pô. Ele não tem pra onde fugir. Eu ia até fazer uma introdução que nós, operadores do direito, advogado, juiz, nós temos prazos para resolver uma contestação, uma manifestação. E no caso de uma intercorrência durante a cirurgia? Não tem tempo. O cara não tem tempo. E aí muitas vezes essa paciente morre ali e aí o cara se vê no banco dos réus acusado de um crime grave. Isso é muito complicado. Tem que ter sensibilidade. Então assim, será que esse cara merece mesmo aquela história, ser condenado? Será que é um profissional que merece uma reprimenda, uma restrição de liberdade por causa... Exatamente. Será que precisa de tudo isso para um profissional desse? Mas tudo é horrível, né, gente? O profissional... O grande problema é que ele dá com o bem mais precioso, né? Que é a vida. Eu acho que hoje as faculdades de medicina, cada vez mais a gente vê, hoje o mercado brasileiro já conta mais com 500 mil médicos, né? É um dos países que mais tem médicos, faculdades de medicina no mundo também, né? Eles têm que começar a introduzir dentro das matérias dele, tá? A parte ética, obviamente que tem isso, mas também essa parte legal, de repente, do direito ao médico. Um capítulo assim de noções de consumidor, de noções mínimas, porque eles saem dali focados só no paciente.
não ao entorno de outras situações, como a parte contábil, que ele vai ter ser dono de clínica, de pagar imposto. Parte contratual, não é verdade? Parte contratual. A responsabilidade. Então, assim, é um universo muito diferente da medicina quando eles caem no mercado de trabalho, que eles se deparam com isso e eles não têm tempo. Fazer uma revisão da grade curricular para a inclusão dessas matérias, dessas disciplinas. E aí, se você, como professora da faculdade, a gente está aí para lá. Não, mas é importante mesmo. É importante mesmo. As faculdades que têm na grade o curso de medicina, né? Hoje, a maioria dessas faculdades, dessas universidades, elas têm direito também. Então, a gente não vê assim uma dificuldade tão grande. Volta e meia eu sou chamado para ir em faculdades. Eu sempre tenho um contato muito próximo com a IFMSA, né? Que é uma escola, uma confraria dos estudantes mundial, e que sempre tenho contato com os presidentes aqui locais no Pará, que eu sou convidado para falar sobre direito médico com eles. Então, assim, é uma turma que hoje parece que está vindo já um pouco mais antenada com esse mercado, com o mercado do conhecimento jurídico, com o mercado de seguros voltado para o lado deles, que eu acho que é muito importante. Isso tem crescido muito. É uma visão bem macro, né? É importante mesmo isso.